Olá, aqui é o Lucas, apresentador do Jornal Metrópole, e hoje temos aqui um convidado muito especial, um candidato a deputado federal. Quero te dar as boas-vindas, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui hoje e gostaria que você se apresentasse para a população. Quem conhece você pode se apresentar, e quem não conhece, está procurando um candidato a deputado federal, pode dizer quem é Wesley César, quem é o Lelinho. Lucas, primeiramente quero te agradecer por essa oportunidade, quero agradecer a vocês do Jornal Metrópole, quero agradecer a todos que vão nos assistir, que estão nos assistindo, quero agradecer mesmo a recepção de vocês. Meu nome é Wesley César, sou candidato a deputado federal, meu número é 1222, eu sou nascido e criado num bairro de Santana de Parnaíba, chama-se Parque Santana, é um bairro de divisa da cidade, então eu faço divisa com Parque Santana, Jardins Áureo e Engenho Novo. Nós fomos criados tanto em Santana quanto em Barueri. Houve uma época, até comentar aqui quem é dos anos 80, né? Tinha ainda apanhava muito na rua naquele tempo, molecada ainda brigava. Hoje em dia, graças a Deus, mudou, a gente já educa nosso filho de uma outra forma, mas naquele tempo eu ainda apanhava tanto em Barueri quanto em Santana, quando eu ia ao centro da cidade. Mas isso depois foi muito positivo, porque a gente acabou tendo amigos nas duas cidades. Eu estudei no Ivani Maria Paz, na Vila Porto, alguns anos, e fiz muitos amigos em Barueri e tenho muitos amigos em Santana. E agora que com o passar do tempo, a gente vai pegando maturidade, vai envelhecendo, sou bem conhecido nas duas cidades. Entendi. Você falou apanhar em que sentido, mais ou menos? Na época que eu era garoto, ainda havia muito uma cultura diferente da de hoje, né? Hoje há mais diálogo, né? Tudo muda muito rápido, chega muita informação. No meu tempo a criançada brigava muito, né? Brincava e brigava. Brincava e brigava, brigava e brincava, né? Aí Santana de Parnaíba e Barueri, duas potências, você apanhava nas duas cidades? Apanhava nas duas cidades. Na verdade, assim, o nosso bairro era um bairro de periferia, era distante do centro. Então, assim, o Engenho Novo é o último bairro de Barueri, na divisa. Depois vem o Jardins Áureo e o Parque Santana, que são os últimos bairros de Santana na divisa. Então, a gente acabava vivendo mais ali, né? No nosso bairro, ali naquele espaço. Mas aí a gente foi crescendo, como todo adolescente vai começar a conhecer novas pessoas, quer começar a sair, e a gente acabava indo no centro. E não era conhecido ainda no centro, nem de uma cidade, nem da outra. Então acabou tendo esse, não vou dizer apanhar, a gente fala brincando, mas esse desconforto, né, de não ser conhecido, de começar a fazer novas amizades, mas foi muito legal, muito positivo. Depois acabou sendo muito positivo, que a gente acabou fazendo amizade nas duas cidades, tendo muitos amigos. Bacana saber isso. Tem uma pergunta muito curiosa, você está se candidatando agora a deputado federal, mas você recebeu alguma proposta de outros partidos, para outros cargos? Como que foi essa sua escolha para, dentro do PDT, você ser candidato a deputado federal? Eu sou filho do César, que já é deputado estadual, e eu sou irmão do Elvis, que foi ex-prefeito de Santana do Parnaíba, foi 4 vezes o melhor prefeito do Brasil, fez uma gestão que hoje é referência, acho que no estado de São Paulo e também no Brasil. E o Elvis foi convidado a ser governador, a candidato a governador pelo PDT. Até quero dizer que hoje o Elvis é um dos homens mais preparados ao governo do estado. Se você for olhar a sua história, a sua trajetória, a forma de lidar com a gestão pública, uma gestão atualizada e principalmente os resultados que ele tem na vida pública, que foram de impacto a todas as camadas da sociedade, que foram impactantes, principalmente para quem mais precisa. Quando eu falo para quem mais precisa, pessoas que só têm por elas ou deveriam ter por elas os serviços dados pela gestão pública. E essas pessoas foram extremamente impactadas com o resultado na gestão do Elvis. Por isso eu digo que o Elvis hoje é um dos homens, sem dúvida, é o homem mais preparado ao governo do estado. E nessa migração que nós éramos do PSDB e fomos para o PDT, houve uma reestruturação do partido. Novas pessoas começaram a ser convidadas para compor esse partido agora com o Elvis como candidato, e surgiu uma oportunidade
ao governo federal. E alguns dados que nós colhemos da nossa região, principalmente da região oeste, aqui nós temos uma mancha populacional muito forte, é muita densidade. Nós temos aqui quase 3 milhões de pessoas. E quando você pergunta para uma classe ou para o cidadão comum, quem que é o deputado federal que representa ele? Ele não lembra de ninguém, ele não tem ninguém em mente. Então, de alguma forma, nós, como sociedade civil organizada, nós estamos errando. Então, por que a minha saída? Por poder? Não. Para nós, através do diálogo, através desse diálogo, unindo as pessoas da nossa região, a gente conseguir aqui eleger um representante para que esse recurso venha para a nossa região. E pensa só comigo. Aqui é onde nós temos os maiores problemas. Aqui você tem problema na educação, na região oeste, na Grande São Paulo. Você tem problema na mobilidade urbana. Você tem problema na saúde. Você tem vários desafios e você quase não tem representantes. Né? Para onde está indo esse investimento? Para outros locais. Então o ideal é que aqui onde nós temos a maior densidade, nós temos o maior número de pessoas, que nós possamos ter o maior número de representantes também, para que a gente possa enfrentar essas demandas, para que a gente possa trazer resultados e investimentos do governo federal para cá. Essa é a minha leitura. E por isso que eu falei igual na Bíblia, né? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Vamos nessa batalha, vamos nessa luta, vamos conversar com as pessoas, porque o diálogo hoje é o que eu acredito que seja a nova política. Acho que as pessoas... nós estamos passando por um momento de muita intensidade, muitos debates políticos, eu falo isso não na TV, mas eu falo do cidadão comum, acalorados, mas que estão gerando conflitos, que não levam a lugar nenhum. Né? Um está certo e do outro lado o outro está certo, e um tem um santo e o outro tem um santo, quando a questão não é esse gosto, quando a questão é uma análise. Nesse momento, na atualidade, as pessoas hoje estão escolhendo pelo menos pior. Né? Então eu não voto na esquerda porque eu sou direita. Eu não voto na direita porque eu sou esquerda. E eu acho que isso não é a melhor análise. Eu acho que nós temos que fazer o exercício de votar por convicção. Qual que é o meu candidato? Por que eu voto nele? Eu voto nele porque eu sou convicto que ele seja o melhor. Aí eu acho bacana. Acho que é algo saudável. Acho que é uma escolha com reflexão e que vai fazer bem a toda a sociedade. Você tocou num ponto importante falando da proximidade com a população. Você sendo eleito deputado federal, a escala de pessoas é enorme. Como que você faria para entrar em contato, manter esse contato com os seus eleitores e com toda a população? Hoje a política que tem mais resultado é a política com diagnóstico, né? O cidadão de bem, a grande maioria, ele nem tem tempo para entrar em contato com ninguém. Ele acorda, tem um dia cheio de trabalho, volta para casa, tem as suas demandas. Ele quer que você tenha resultados na vida pública. Ele quer que você cumpra aquilo que você se propôs a cumprir, né? E a minha proposta para a nossa região, ela é muito simples, mas ela é uma proposta que eu posso cumprir. Eu tenho alguns conhecidos e amigos que também são candidatos, e eu vejo as pessoas, ou vejo também propostas como vou abaixar o preço da gasolina, ou quero atualizar a tabela do imposto de renda, que são propostas que são super sadias, mas que não dependem de uma pessoa só. É todo um sistema envolvido, né? A minha proposta hoje é pela saúde. Para falar aqui com certeza, não errar, há 10 anos nós não criamos novos leitos de hospitais na região oeste de São Paulo. 10 anos. Há 10 anos, para não errar. Mas a gente pode colocar aí até próximo, talvez, de 2 décadas. Mas vamos colocar uma para não errar. E você vê que a população ela aumentou muito. A gente aumentou de uma forma, nem fazendo uma análise numérica, mas só pelo bom senso, a gente sabe que aumentou demais. Então, assim, nos últimos anos,
o governo do estado, ele trouxe um hospital para Barueri, através de uma aliança dos políticos locais aqui, ele trouxe um hospital para Barueri. Também trabalho, também o envolvimento, uma dessas pessoas do trabalho do meu pai, o deputado César, é um deputado hoje mais atuante desse último mandato, levou investimento, levou emendas, ajuda para mais de 130 municípios, na educação, na saúde, na mobilidade, na estrutura urbana, até no agronegócio. Trabalhou incansavelmente, principalmente que o deputado César trouxe a nossa região, foi escolhido o Barueri para ser feito esse novo hospital regional, que já está bem adiantado. Em Santana de Parnaíba, com recursos próprios do município, o Elvis, quando terminou o seu mandato como prefeito, deixou também pago a construção de um hospital de 220 leitos. E o nosso prefeito de Santana, o Marcos Utonho, agora ele está executando isso com excelência. Visitei a obra esses dias, já está bem adiantada, é um hospital muito bonito. Quero dizer até que se o Elvis, como prefeito de uma cidade, conseguiu deixar um hospital de 220 leitos pago, que há décadas não era feito, que há mais de uma década não era feito na nossa região, você imagina como governador do estado. É verdade. Não é verdade? Fazendo aqui, pensando com bom senso. Então esses dois hospitais, eles estão sendo terminados agora. Como bem sabe, um hospital para ser construído necessita de muito investimento, certo? Certo, com certeza. Imagine então para equipar. Você precisa de um investimento ainda maior. Né? A gente estima aí 3 vezes o valor, talvez, do hospital, 2 vezes ou até mais do que isso para equipar os hospitais. E aí que entra a minha luta. E aí que entra a bandeira que eu vou defender. O aparelhamento e colocar nesses hospitais equipamentos de ponta. Por quê? Hoje é numérico. Se você conversar... Qual o município que você mora? Barueri. Barueri. Mesmo em Barueri, se você perguntar para as pessoas do seu bairro ou da região que você mora, se quando elas precisaram de um leito, de uma remoção ou de uma internação, se muitas delas não esperaram por dias. Sim. Porque é numérico. Hoje nós não temos leitos o suficiente. Isso já é uma demanda comum, não é normal. Não é normal que a gente aceite que pessoas, às vezes, venham a falecer por falta de atendimento. Mas isso acontece. Infelizmente, isso acontece. Então, o que nós temos que fazer? A gente tem que batalhar, arregaçar as mangas e fazer o melhor, fazer o possível. Então, assim, a minha proposta como deputado federal, em primeiro momento, ela é muito simples. É trazer investimento do governo federal para que nós possamos equipar, aparelhar, colocar equipamentos de ponta no hospital que está sendo feito em Barueri, o hospital regional, e no hospital que está sendo feito em Santana. Um hospital, talvez, ele é sempre inaugurado por alas, não consegue inaugurar ele na sua carga máxima, vamos dizer assim, ou total no seu atendimento. Né? Então a gente consegue antecipar com investimentos do governo federal para que se possa atender um número maior de atendimentos em menor tempo. E geralmente esse investimento ele vai para onde? Ele vai para outras regiões, porque a gente não tem aqui um número de representantes ou um representante para a nossa região. Então agora eu quero saber de você. Você indo para Brasília, qual será a sua principal causa que você vai abraçar? Qual que é aquele que aquece seu coração, que você acorda todo dia falando assim, eu vou lutar por essas pessoas? Eu sei que deve ter várias, mas alguma em especial te motiva? Você vê mais a necessidade no povo? Conta um pouquinho disso para mim. Vou te contar com embasamento histórico, né? Um pouquinho da minha história. Eu já nasci num lar político. Então, assim, a nossa história é muito simples. O meu pai, nós fomos morar, meu pai ele tinha muito desejo de ter uma casa, nós morávamos na Coab, e ele tinha muito desejo de ter uma casa. Então, naquela época, acho que até... A Coab de Carapicuíba? Coab de Carapicuíba. Ah, legal. Nós morávamos na Coab de Carapicuíba,
E meu pai tinha muito desejo de ter uma casa. Então, acho que até 1979, depois mudou um pouco a legislação, mas até 1979 cortava a terra e vendia. E era o que o meu pai tinha condição de comprar naquela época. Dar uma entrada e parcelar o terreno. Então, nisso saiu um loteamento em Santana de Parnaíba, que é o Parque Santana, onde eu nasci, cresci e moro até hoje. Nós chegamos lá, quando meu pai chegou no bairro, não tinha nada. Não tinha luz, não tinha água, não tinha asfalto. Então, meu pai começou a ser uma liderança ali no bairro, buscando melhorias para aquela população. Pra você ter noção, não é que lutava por água encanada, lutava por água no caminhão-pipa. Nossa. Abastecimento de água no caminhão-pipa. Então, através desse trabalho, as pessoas adoeciam, não tinham um tratamento médico. Meu pai foi visto como um líder, começou a ser procurado por essas pessoas, ele começou a fazer ali os seus caminhos, as suas conexões. Então, meu pai começou a conquistar muitos benefícios, muitas melhorias para o meu bairro. Então, ele se tornou uma liderança no bairro, foi eleito vereador. Depois ele triplicou o número de votos, depois ele quadruplicou o número de votos, depois ele começou a ser uma liderança no município, foi eleito prefeito, depois ele começou a ser uma liderança no estado, foi eleito deputado estadual. Nesse percurso, ele indicou o meu irmão para vereador, conforme ele foi alçando novos voos. O meu irmão foi o vereador mais votado, o Elvis, né? Já era muito envolvido, muito imerso na vida pública, ainda muito novo, sempre participativo, com o meu pai, o César. Depois o meu irmão meu pai indicou ele para prefeito, ele foi eleito prefeito, foi eleito também o prefeito com a votação mais expressiva da história de Santana do Parnaíba. Fez um mandato de 4 anos, depois fez mais outro mandato de 4 anos, foi um referencial a gestão dele, ganhou vários prêmios, maior cidade empregadora pelo índice Firjan, maior aumento do IDEB na Grande São Paulo, saúde nota A, 4 vezes o melhor prefeito do Brasil, uma vez pelo Centro de Liderança Pública. Então, assim, foi muito renomado. E em toda essa história eu sempre tive presente. A gente sempre teve prestativo. E qual que é o nosso forte? Política pública. O que a gente não pode ter, não é que a gente vai ter uma bandeira. O que a gente não pode ter é a falta de visão. Se há uma demanda que ela merece atenção, seja ela mais simples que for, e eu vou dar um exemplo aqui que eu gosto de citar para você, Lucas, que é o seguinte: se você pegar uma cidade e investir 300 mil reais nela, do governo federal, fazer esse investimento, que seja para a educação, para o transporte público, para o transporte escolar, muitas pessoas vão olhar e vão falar, pô, mas muito pouco. Só que você pergunta para a família que o filho não tinha como ir à escola e começou a funcionar o transporte público. Eu vou dar ainda uma menor, que essas são as causas que eu quero defender. Você fala 150 mil reais para o município, mas é muito pouco. Mas 150 mil reais você investe num veículo para a saúde, numa ambulância. Aí você pergunta para aquele que, na hora da necessidade, chamou uma ambulância, ele chegou em 10 minutos, e pergunta para aquele que demorou 1 hora a diferença. Então essa é a causa que eu quero defender. Não uma bandeira em si, que vai angariar um grupo, ou que vai ser uma conexão para votos, mas defender políticas públicas. Ter controle para gastar o dinheiro público, ter sabedoria para investir. Investir no quê? Nas políticas públicas que vão impactar em resultado para a sociedade. Em políticas públicas que vão impactar em resultado na vida de quem mais precisa. É isso que eu quero defender. Muito legal sua resposta, mas agora eu tenho uma pergunta polêmica para você. Você falou tanto do seu pai, tanto do seu irmão. Gostaria de saber, dentre os dois, qual dos dois vocês mais se inspira para fazer esse trabalho para a população? Na verdade, é um aprendizado diário. Você tem 2 políticos que seguem a mesma linha, só que de eras diferentes, né?
Você tem meu pai, que é uma pessoa muito querida, que tem uma conexão com as pessoas muito forte, de liderança. As pessoas o seguem de coração, né? Acreditam muito nele, um homem de palavra. Só que de uma geração uma geração diferente da nossa, diferente da atual. E você tem um político como Elvis, que já é um político de políticas públicas mais atual, de uso da tecnologia, né? De busca de um conhecimento, de pensar à frente. Então, assim, mas eu aprendo com os dois. Eles têm as formas usam ferramentas diferentes, mas a escola é a mesma. Todos nós aprendemos, eu e o Elvis, nós podemos atualizar, mas nós aprendemos com o mestre, que é nosso pai, o César, um político diferenciado. Já vimos que não vai ter briga no almoço de domingo. Não vai ter briga. Nunca. A gente viu que Santana de Parnaíba é uma das cidades mais seguras do estado de São Paulo. Como que você observou essa ascensão? Como você falava que antigamente era perigoso, etc e tal. Como que você foi crescendo nessa cidade que teve esse aumento e com muito trabalho foi considerada a cidade mais segura do estado de São Paulo? Sim, sim. Primeiramente aqui até enaltecer e parabenizar, né, o trabalho da Guarda Municipal, da nossa GMC, que realmente você vê um orgulho da corporação em defender, quando se trata de segurança no nosso município, algo a mais, né, na entrega desses guardas, dessa corporação. Mas dizer que todo o aumento de qualidade, ele vem através de estruturação, né? Então você pega pessoas que não têm o básico, elas acabam até se desmotivando. Então foi feita na guarda, mas também na educação, mas também na saúde, toda uma estruturação, né? Através de armas, colete, né? Viaturas, cursos, para cada um desses setores. Então, assim, com isso, principalmente na segurança, você conseguiu ter índices cada vez maiores na segurança pública. E também por quê? Porque houve em Santana do Parnaíba uma política diferenciada. O Elvis, ele é criador de um método, chama Governo 360. Por 2 anos ele ficou compartilhando esses pilares da gestão pública com outros municípios e com outros gestores. Um deles é você arrumar, não do centro para as bordas, mas das bordas para o centro. Então, se você for também em Santana de Parnaíba, no bairro mais distante da cidade, que não há bairro pior, há bairros mais distantes, você vai ter um bairro com infraestrutura. Você vai ter um bairro com iluminação de LED, asfalto, água, saneamento básico. Aqueles que não têm saneamento, a gestão atual já está investindo nisso. Você vai ter escolas, eu não falo escola caixotinho, eu falo escolas bem feitas. Você vai ter aparelhos da saúde, posto de saúde. Eu não estou falando só de prédio, eu estou falando de eficiência, de eficácia. Atende. A população se sente atendida. Você vai ter uma política pública da criação de parques. Em 8 anos na gestão do Elvis e agora na gestão do Marcos, ainda continua sendo inaugurado parques, mas em 8 anos da gestão do Elvis, salvo engano, foi inaugurado de 8 a 10 parques. Quando assumimos o compromisso de fazer um parque, as pessoas, por descrédito das gestões anteriores, já desacreditavam. Nós criamos 10. Então o parque também, quando ele é inserido na periferia, ele traz ao jovem que hoje é refém do crime, com políticas públicas eficientes, ele traz ao jovem a esperança. Ele traz ao jovem o acesso. Se você for hoje naquele parque ali perto do Ceasa, como é o nome? Vila Lobos. Isso aí. Se você for ali no Vila Lobos, por exemplo, eu já fui lá algumas vezes, lutei muitos anos, treinava ali perto, você não vê pessoas da comunidade, você não vê na periferia, porque a pessoa não se sente pertencente. Quando você cria esse mecanismo
de esporte, cultura e lazer na periferia, ela sente que é dela, ela se sente pertencente. Então, com essas políticas públicas, não de ação no resultado, que seria... Por quê? Porque quando um jovem parte para o crime, ele já é um resultado, ele já é uma falha nossa como gestão pública ou como sociedade civil organizada. Quando você cria recursos para trabalhar na causa, você consegue a diminuição da criminalidade, porque você consegue tirar esse jovem, você consegue dar a ele outros referenciais, você consegue dar a ele o acesso ao esporte, o acesso à escolha. Então você começa a mudar uma futura geração. Você começa a ter índices menores de criminalidade, você desafoga a saúde. São essas políticas públicas que foram feitas em Santana de Parnaíba. E são essas políticas públicas que eu quero defender no governo federal. Muito legal saber disso. Mudando um pouquinho aqui o assunto, mas ainda no âmbito nacional, questão de presidente, direita, esquerda, você já tem um candidato, como que você enxerga toda essa briga política que está acontecendo nesse momento no nosso país? Eu acredito que o nosso país, nos últimos anos, ele vem passando por um momento de transição política e também de um novo olhar da sociedade para a política. Então, é normal que, nesse momento, uns sejam mais exaltados, os outros se coloquem numa linha mais tranquila, mas eu acho que todo ser humano, e principalmente todo cidadão, deve ser respeitado. Eu acho que o que está sendo dado hoje como exemplo de postura dos candidatos é algo muito desagradável. Quando você vê o debate, quando você vê a postura. Mas assim, isso é uma opinião. Também não tenho nada contra quem se manifesta de forma diferente. Hoje eu tenho como o melhor candidato para presidente o Ciro. E não é por ser partidário, é por convicção, né? Se nós já tivemos da esquerda o Lula, ele já teve a oportunidade dele. E se nós já tivemos da direita o Bolsonaro, que também já teve a oportunidade dele, por que não dar uma oportunidade para o Ciro? O Ciro tem história, o Ciro tem uma vida inteira como gestor público, como cargos técnicos, como ministro, tem referenciais, você pode buscar dados. O Ceará tem um dos maiores, acho que é o melhor IDEB do Brasil. Então, assim, você tem pilares de confiança. Você tem pilares de confiança. Então, hoje eu vejo o Ciro como a pessoa mais preparada para governar nosso país. Isso é uma opinião minha, né? Hoje em dia, até para dar a sua opinião, você tem que ser bem sensato. As pessoas estão num nível elevado de briga, de uma forma não de diálogo para a conquista. Mas eu acho que sim, através de uma análise, os outros já tiveram uma oportunidade. Eu vou votar no Ciro. Eu ficaria extremamente feliz e torço, né, para que ele alcance essa vitória. Acho que seria muito bom para o nosso país. Sim, a gente vai encerrar aqui, mas assim, gostaria de agradecer, já deixar o espaço para você convidar as pessoas para conhecer seu trabalho, suas redes sociais e conhecer mais sobre você e sobre os candidatos que você apoia. Sim. Pode ficar à vontade. Quero te agradecer, Oliver. Tô meio acelerado, né? Imagina, que isso. É assim, na verdade, eu queria falar para você que está nos assistindo. Hoje, o Elvis César é o homem mais preparado para o governo do Estado. Nós temos as pesquisas, com certeza ele não está à frente nas intenções de voto, mas é que, na verdade, os outros candidatos já vieram apadrinhados, né? E o Elvis é um candidato que vem crescendo de forma exorbitante e é um candidato que está fazendo o seu caminho através do seu trabalho, através da sua história, através das suas vivências e das suas propostas altamente de bom senso para o nosso estado de São Paulo. Então, eu quero dizer a você que está cansado de política, que quer votar por convicção, independente de quem está na frente ou de quem esteja atrás, mas que é um candidato que esteja à altura do seu voto. Que você pesquise nas redes sociais sobre o nosso candidato a governador, o Elvis César, né?
Elvis César Oficial é o seu Instagram, Elvis César Governador é o seu YouTube, e eu tenho certeza que se você ouvir as propostas do Elvis, você pesquisar sobre o Elvis César, ele vai conquistar você. Também deixar aqui sobre o César, o meu pai, deputado estadual, hoje o deputado estadual mais atuante deste mandato. Mandou emendas, mandou investimentos para mais de 130 municípios. É muito trabalho, é um legado. Acho que poucos deputados na história alcançaram essa marca. Então eu falo para você, para governador Elvis César 12, para deputado estadual César número 12222 e para deputado federal eu, Wesley César. A minha proposta é, através do diálogo e da união da nossa região oeste, das nossas cidades da região oeste, que nós possamos eleger aqui, com certeza, a minha pessoa e também o maior número de deputados para que possa representar a nossa região. Nossa região é uma mancha populacional imensa, quase 3 milhões de pessoas, e a gente não tem um representante no governo federal. Eu acho isso uma falta de sabedoria. Então é por isso que eu venho pedir a você, olhando aqui, para você que está aí nos assistindo, pedindo o seu apoio e o seu voto para deputado federal, para que nós possamos, eu tenho uma proposta simples, mas uma proposta que eu posso cumprir. Eu posso trazer investimentos do governo federal para nós aparelharmos e colocarmos nos hospitais que estão sendo feitos na região e que vão desafogar toda a região oeste e beneficiar toda a grande São Paulo, equipamentos de ponta, para que quando uma família, para que quando o ente querido precise de uma remoção, numa emergência precise de um leito de UTI, nós possamos ter essa vaga, nós possamos ter esse atendimento, nós possamos ter um tratamento digno para quem mais precisa. Meu nome é Wesley César, quero agradecer você, meu número é 1222, para deputado federal. Muito obrigado, Lucas. Quero agradecer aqui, fiquem com Deus. Até mais. Até mais. Valeu, gente, até a próxima.